olhos fechados, se assim desejar, observando as nossas respirações, acalmando as emoções. Enquanto isso, vamos nos conectando com a espiritualidade que desde cedo aqui está, organizando o ambiente para essa tarefa. E assim, Senhor, neste momento, graças te damos pela oportunidade do trabalho, pela confiança, por nos ajudar no processo de preparação, de inspiração. Graças te damos, Senhor, por todas as horas em que nos permite trabalhar na sua seara. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos permissão para iniciar a tarefa da noite. Assim seja. O tema da palestra de hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Quem participa do trabalho de segunda-feira, a maioria das doutrinárias estão baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos trabalhar hoje o item 25, intitulado A Melancolia. Esse texto é de François de Geneve, em Bordeaux. Vamos fazer a leitura para podermos desenvolver então esse conteúdo. Sabeis porque uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apodera de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Seria redundante dizer que é sobre nós. Esse evangelho inteiro é sobre nós. Não é mesmo? E
E a cada ponto que a gente começa a estudar, a gente começa a lembrar um pouquinho das nossas vivências. Ao escutar a leitura do Evangelho, é impossível a gente não lembrar, não fazer uma ida lá atrás e voltar, do que a gente consegue lembrar, de sentir esse vazio que foi colocado aqui. Sabedores que somos, enquanto estudantes da doutrina espírita, enquanto frequentadores das doutrinárias, que seja, enquanto leitores ávidos para aprender sobre este conteúdo tão importante, que é o conteúdo da doutrina espírita, que a gente tem observado no nosso dia a dia, que muitas pessoas que pertencem a outros grupos religiosos têm um interesse profundo para entender. Alguns até pesquisam, encontram na internet, porque o assunto está aí, né? Todos procuram, principalmente quando passam pela dor da separação, quando algum ente querido desencarna. É muito comum nós recebemos a visita de irmãos da cidade, né, que são bem próximos aqui de nós, que sabem que essa casa existe, quando sofrem aquele momento da dor, da perda de um ente querido, muitas vezes até por acidente, por uma situação mais triste, alguém que cometeu um suicídio. Isso é uma dor muito grande. E eles vêm a casa. Eles vêm em busca do consolo. E a doutrina espírita, ela é consoladora, é a missão da doutrina. Uma missão tão imensa, tão intensa e tão profunda, que transcende as paredes deste templo, desta casa. Que transcende o limite. Eles não são espíritas, nós somos. Não tem, graças a Deus que não tem, porque assim nós estaremos agindo como Jesus, que não fazia acepção de pessoas, que ele não escolhia com quem ele iria andar, quem ele iria procurar. Ele ia diretamente àqueles mais sofredores. Quando nós estudamos aquela passagem da mulher samaritana que chegou lá no poço para buscar água, ela buscava fora do horário onde as outras mulheres iam, no horário mais quente, né? Porque ela era execrada pelo grupo, por conta da vida íntima dessa mulher, de ter trocado de marido, de companheiros várias vezes. E Jesus, quando caminhava com os discípulos, estavam indo para um outro lugar, mas num ponto central onde ele poderia escolher se ia para Samaria, se ia para outros lugares. Ele resolveu ir em direção a Samaria. Por que Jesus fez isso? Isso deixou os discípulos muito preocupados, porque havia uma divergência entre os judeus e os samaritanos. Porque um acreditava que tinha que louvar a Deus num lugar e outro no outro. E os judeus implicavam muito com os samaritanos, inclusive nem falavam, e quando passava um, eles cuspiam de lado e chamavam de nhaca, pessoas desprezíveis. E essa mulher, ela vivia muito triste, porque ela tinha muita culpa. Ela queria se separar do marido oficial, que não queria dar o divórcio, porque ela já estava com outro. Então a tristeza dessa mulher é profunda. A gente não vai entrar aqui no cerne da questão, nos detalhes da dor dessa mulher, porque não nos cabe nesse momento, mas sim a Jesus,
naquele momento, encaminhar os discípulos para buscar alimento numa cidade mais próxima, que iria ficar ali naquele poço, esperando por eles, o poço de Jacó. Quando essa mulher chegou para buscar água, Jesus pediu água para ela. E ela falou assim: mas isso é um perigo. O senhor, o judeu, porque eles se conheciam pela maneira de se vestir, inclusive, né? Eles eram identificados pela indumentária. Assim, o senhor, o judeu, falando com uma samaritana, me pedindo água, não acha que essa água está impura? Porque ela era considerada impura na cultura lá, no lugar onde ela vivia. E Jesus insistiu: dá um pouco de água. E ela de novo questionou: assim, se soubesses que eu tenho a água viva, que se eu lhe der jamais terá sede, não falaria assim comigo. Se tens a água viva, para que queres a minha, a que eu estou pegando? Eu não estou nem vivendo com talha, para transportar água. E aí ele se revelou para ela quem era ele. E ela ficou sem acreditar. Como? Ela, no diálogo, ela, com certeza, nem se o Messias viesse. Ela se sentia tão sofredora, tão sem mérito, que ela entendeu que nem o Messias poderia olhar para ela. E então ele insistiu e se retratou de novo, disse quem ele era: eu sou o Messias. Então me prove. Aí ele falou tudo da vida íntima daquela mulher, na mente dela, sem nunca ele ter visto. E ele ainda disse: estou aqui, vim aqui por sua causa. E ela ficou impressionada. Então, quando ela entendeu que ali se tratava do Messias prometido, ela esqueceu da água do poço e saiu para anunciar que o Messias chegou. E ali, se a gente fosse continuar contando a história, Jesus pôde ensinar também a seus discípulos que não se pode tratar ninguém com diferença, porque isso entristece mais ainda. Imagina uma pessoa que se sente infeliz pelas suas aflições, por tantas questões que passou, e que ela sempre se viu sendo maltratada ou maltratado, sendo ignorada ou ignorada, sendo desvalorizado, ou até uma pessoa que tem conhecimento, mas que ela se sente deslocada do lugar onde ela vive, numa solidão tremenda, porque não é a condição financeira, social, intelecto, moral. É aquela solidão que o espírito sente por conta do vazio que está dentro dele e que ele precisa preencher. Por isso muitos se sentem muito tristes e querem sair da vida, pensam em se matar, em cometer suicídio. Muitos. Ou então se retraem de tal maneira que é como se estivesse morto em vida. Não interage com nada e ninguém. E aqui o Evangelho nos diz, nos pede: não permita que essa tristeza ocupe o seu coração. E se nós pudermos aprofundar mais desse não permitir, mas como, Senhor? Onde encontrar a força para que eu consiga
E aí nós temos um ensinamento que, vez por outra, não, quase todas as vezes eu colocava aqui, a prática da caridade. Porque é a única condição que a gente tem para nos libertarmos. Seja nós pessoas simples, comuns, que cada um tem a sua missão, como foi dito aqui, seja como o labutar com a família, seja num trabalho, numa empresa, numa instituição, onde quer que seja um trabalhador da seara de Jesus, que também tem as suas questões, e como temos. Aí nós trouxemos aqui um videozinho, um trecho daquele filme, eu esqueci o nome do filme, sobre Divaldo Franco, num diálogo dele com Joana de Ângeles. Às vezes, as palavras mais sábias saem da boca dos mais simples. Jesus estava lá o tempo todo e falou com você através deles. Foi ele quem te pediu de fazer aquela loucura. Mas eu sinto falta de calor humano, de família, de um abraço. As pessoas se aproximam de mim e me perguntam de tudo, menos como eu me sinto por dentro. É essa vida que eu vou ter que levar? Divaldo, é essa vida que você vai ter que levar. Portanto, meu irmão, não procure na matéria uma solução que nunca vai se encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. A loucura que ele ia fazer é fugir da vida material. Então, um espírito comprometido com a causa do mestre, né? Teve seus momentos de dores, de vazios. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é que nós possamos buscar o alívio de nossas tristezas, de nossos vazios, estudando sobre a matéria e aplicando esse conteúdo. Porque é muito importante, é imperioso que nós coloquemos em prática. Não é, você está aí, você é livre para fazer o que você quiser, ok. Mas, à medida que nós tomamos conhecimento da espiritualidade, um espírito como o Divaldo que tinha acesso direto com a espiritualidade, nós podemos ter, sem precisar nem ver qualquer espírito para dizer. O próprio estudo, o próprio ensinamento já nos diz. E quando nós mergulhamos nesse conteúdo, não tem como esse conteúdo mergulhar na gente, é inevitável. Então, nós possamos melhorar o nosso padrão vibratório, buscando as boas leituras, buscando a oração, buscando estar no estado oracional, se manter em vigilância. Eu queria partilhar uma coisinha que sempre aconteceu comigo, desde menina. Hoje eu estava pensando muito sobre isso. Todo mundo pensa, ok? A gente não para de pensar. A depender da condição daquele espírito, você pensa coisas que por que eu estou pensando nisso? Né? Aqueles pensamentos intrusivos. Aí eu descobri que eu tenho isso. Então eu quero descobrir o que é isso para poder parar com isso, né? E aí eu tenho feito tanto esforço, estudado tanto,
E às vezes hoje ainda eu acordo com os pensamentos intrusivos, mas é impressionante que quando eu levanto, como se tivesse uma vitrola tocando na minha cabeça as músicas daqui do centro. O tempo todo. Aí quando eu percebo que os pensamentos estão chegando, assim, nem adianta que aqui está tocando a música que me acalma. Seja ela qual for. Algum louvor que eu gosto de escutar, ele toca aqui. Eu fiquei assim, gente, como é que pode? Aí eu lembrei do tempo atrás, eu ficava ouvindo música clássica o tempo todo, aí a ponto de sair da cama e ver se a vitrola estava ligada. E não estava. Então, eu entendo que se é música clássica, é música de alto nível. Se são as canções daqui, da casa, que alegram os nossos corações, isso aí é uma maneira que a espiritualidade encontrou para poder, além de acalmar o meu coração, acalmar a minha mente. E os cientistas descobriram que o cérebro, na verdade, ele não é um órgão isolado, ele é com o coração. Então, eu agradeci muito a Deus hoje. Antes eu ficava incomodada, intrigada, mas hoje eu agradeci, Senhor, obrigada por essa canção. Aí eu começo a fazer as coisas de casa cantando junto, né? É a presença deles. E se a gente não escuta, a gente sabe, porque Jesus disse para Tomé, um de seus discípulos que ele tanto amava, quando Jesus ressuscitou e foi ao encontro dos discípulos, Tomé precisou tocar nas feridas do Mestre, olhar, ver das mãos e dos pés. E Jesus disse, acariciando os cabelos de Tomé, Tomé, você acreditou porque viu, mas bem-aventurados aqueles que creem sem ver. E a doutrina espírita nos dá a oportunidade desta bem-aventurança. Eu não vejo, mas eu sei. Muitos dizem, eu não sinto, mas eu sei. Porque tem gente que vê e nem acredita, nem quer ver. Certa vez uma pessoa me falou algo que ela percebeu a nível espiritual, só, olha, eu não acredito nisso, mas como você explica, acredita, eu vou logo te dar o recado que mandaram te dar. Ó! E eu achei aquilo muito engraçado, porque como pode, mas a pessoa contou, você não deu o recado, né? E aí eu analisei esse recado e comecei a observar para ver se tinha lógica esse recado. E teve na época. Então, vamos nos colocar nessa condição de, além de estudantes da doutrina espírita, aquele que experimenta a doutrina espírita. Porque o que é a doutrina, senão os ensinamentos do Mestre? Quantos ensinamentos! À medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais o que Jesus quis e quer nos ensinar com suas palavras. E faz a gente refletir, Senhor, o que eu estou deixando de fazer então? O que eu preciso fazer para ocupar o vazio? Nós trouxemos o exemplo de Divaldo. Nós não estamos livres de entrar nesse processo de depressão. Nós temos os nossos comprometimentos, nós temos os nossos cobradores do passado, mas Jesus nos disse que com Ele o jugo é leve. Ele não tira as nossas provas
mas nos dá forças para caminhar, para resistir. Então, nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade de poder estar refletindo sobre isso. E à medida que nós aqui estamos refletindo sobre isso, cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nós estamos aprendendo junto com o amor. Eu trouxe uma canção para tocar, para poder a gente refletir sobre um pouco mais sobre esse tema, para que este ensinamento penetre profundamente nas fibras de nossos corações e mentes. Então, gente, a alegria é essa chave. E nós temos aí a natureza que nos acalenta quando nós conseguimos observar as coisas simples da vida. E aí a gente vai conseguindo descobrir o que realmente está nos entristecendo. Às vezes é porque, de alguma maneira, você magoou alguém e sabe o que fez e não está sabendo como fazer para pedir perdão. Ou como alguém que te magoou e que você ficou tão sentido e aquela pessoa te procurou para pedir perdão e você não quis perdoar. E quando a gente começa a corrigir, a consertar, a gente vai retomando, vai recuperando essa carga energética da felicidade. Porque os amigos espirituais
responsáveis pela nossa reencarnação, eles torcem muito por nós. E quando eles percebem que, apesar de todas as questões que temos ainda, nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo aos poucos, nos fortalecendo. E à medida que a gente vence uma parte, a gente se torna mais forte, daqui a pouco a gente vence mais uma. E assim nós conseguimos. E para isso precisamos nos unirmos, nos amarmos e deixar para trás a mágoa que causaram em você, que causaram em nós, que feriu até a nossa carne. Ela vai se dissipando, sabe como? A própria natureza garante isso, com a renovação celular do nosso corpo. O corpo ferido, ele vai cicatrizando, ele vai se renovando. Uma pessoa, ela consegue transformar, mudar de corpo, a depender do que ela come, da atividade que ela desenvolve, a prática de vida do dia a dia dela, inclusive os pensamentos, ela consegue transformar aquele corpo, criando um corpo novo em 28 dias. Em 28 dias, a média. Mas se nesses 28 dias a gente continua fazendo a coisa errada, não tem renovação celular que suporte. Por isso que Jesus nos ensinou: vai, não faças mais. Porque a renovação do corpo acontece. E ela acontece porque o Espírito está promovendo a renovação. Existe a renovação perispiritual. Quando nós reencarnamos com algumas marcas no corpo espiritual, que a reencarnação vai permitir que essa marca seja dissolvida. E ela só será dissolvida se nesta vida nós não cometemos mais os erros do passado. Ah, mas eu não lembro do passado. Observe o seu presente. O que você faz mais de errado é o que você já trouxe. O vício, o hábito de longos séculos. Se você lá atrás combateu em guerras, aí você pode encontrar por que você tem aquela coisa do sangue no olho, a ira. Então vamos acalmar. E a única maneira que nós temos para acalmar essa fera é fazendo o bem sem ver a quem. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora nos preparar para o passe. Nesse momento, ouvindo essa oração, nessa melodia profunda que eleva os nossos corações, que possamos perceber uma presença suave, amorosa, a nos acalentar. Que essa música possa tocar em nossos corações e mentes, e nos sentindo assim, acalentados,
com a nossa mãe Maria. Expandindo de seu coração tanto amor, tanto amor. E ela ora, colocando as suas mãos suaves em nossas cabeças. E pede ao seu Filho amado que possa nos abençoar, nos ajudando a dissolver as nossas tristezas, renovando as nossas energias, fortalecendo as nossas vontades de vencer. E assim, ela passa por cada um de nós, nesse abraço suave e profundo, nos dando a certeza que ela está pedindo por nós, que ela também cuida de nós, como a mãe devotada que assiste os seus filhinhos, sejam os filhinhos da matéria ou do coração. Obrigada, mãe querida, por nos amar, por também nos ensinar com seu mandamento sagrado nas bodas de Caná, distante, mas tão próximo. Fazei tudo quanto ele vos disser. Que possamos, sim, nos esforçarmos a cada dia para seguir os passos do Mestre. E assim, Senhor, agradecidos por esse momento suave, sublime, pedindo aos amigos espirituais que aqui são presentes possam distribuir essas energias amorosas e curadoras para os nossos lares, abençoando cada familiar que lá deixamos. Que também possam ser distribuídas para todos aqueles que choram e sofrem, independentemente da consanguinidade. Em especial, Senhor, para aqueles que vivem nas casas tristes, aqueles que estão sofrendo por conta das guerras íntimas e mundiais. Ó Senhor, que essa energia de amor e paz possa tocar todos os corações, Senhor, acalentando os sofredores e contendo as feras. Que possamos sempre, Senhor, nos mantermos assim conectados contigo, nos fortalecendo. E mesmo que a tristeza possa chegar, que
possamos deixá-la ali um pouquinho de lado e sair em busca da dor do próximo. E assim, agradecidos por tantas bênçãos, pedimos permissão para concluir essa tarefa. Assim seja. Muita paz e muita luz a todos. Gente, esse postzinho aqui está convidando vocês para vir aqui no próximo sábado com a 28ª Caravana Baiana da Fraternidade. A partir das 14h30, nós podemos chegar, nós teremos ali a participação da juventude para promover o ambiente, melhorando, nos trazendo alegria, para que assim possamos receber as caravanas que chegam em torno de 15 horas. Então estão todos convidados. Que Jesus possa abençoar.